primeiro, eu quero ler no verso 1, Neemias, capítulo 1, verso 1. Diz-nos a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani com os meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então me perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E o verso 11 até 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que mostra o momento em que alguém olha para o passado do seu povo e resolve clamar por ele, não é? Então, do choro ao canteiro de obras, porque, irmãos, no final das contas, nós estamos aqui para fazer uma obra, nós não estamos aqui para passar o tempo. E o período do crente na terra, ele tem o objetivo de construir algo para Deus, não é? É óbvio que nesse meio tempo nós também construímos para nós, edificamos para nós, não há nada de errado nisso, mas nós devemos em todo o tempo perguntarmos o que nós estamos fazendo para Deus, que legado deixaremos, não é? Eu nunca me esqueço que eu já falei isso mais de uma vez, vou dizer de novo, no velório de um saudoso irmão dessa igreja, um obreiro, um homem fiel. Eu vi as pessoas falando do legado que aquele homem deixou, do histórico dele, e eu fiquei pensando assim, aí nós falamos, puxa vida, e você? E se fosse você ali? E se, o que diriam de você? Porque na verdade, irmãos, o tempo passa muito rápido. Ainda ontem nós tínhamos 20 anos, né? Tem gente que nem tem isso, mas daqui a pouco, né? Ainda ontem nós tínhamos 20 anos, ainda há pouco tínhamos 30, 40, e o tempo passa. Irmãos, eu estava pensando outro dia, agora já passamos meio do ano. O metade, 15 de julho foi metade do ano. Metade do ano já foi. Nós já estamos agora na segunda metade. E essa segunda metade, em ano de Copa do Mundo, eleição, irmão, esse restinho de ano aí, sabe, não vigiar, né? Restinho de ano, exagerando, é uma brincadeira, né? Mas, não, é Copa, são tantos eventos, são tantas coisas acontecendo, que daqui a pouco o ano acaba, e aí a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, e aquelas promessas que eu fiz? E aquelas resoluções que eu fiz no dia 31 de dezembro? E aí eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ler a Bíblia, ainda dá tempo de buscar mais a Deus, ainda dá tempo de aprender alguma coisa nova, ainda dá tempo de você cuidar um pouco mais da sua saúde, ainda dá tempo de você investir um pouco mais de tempo no seu casamento, na sua família, ainda dá tempo de você separar um pouquinho de tempo para conviver mais com os seus filhos, ainda dá tempo de você se dedicar um pouco mais à obra de Deus, ainda dá tempo. Mas observe que quando a gente para pensar, muito tempo passa e a gente não se dá conta. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós temos que, isso são dados históricos, né? Foram deportados, isso é muito interessante, porque eu vou fazer um pouquinho de história, que é a área que eu gosto. O povo de Israel, o povo de Judá, eles foram para o cativeiro babilônico em 3 levas. Então, 605 a.C., vai a primeira leva, e nessa leva vão os príncipes, nessa leva vai Daniel. Daniel, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Daniel era um príncipe de família real. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aquela meninada lá, os crentão mesmo lá do exílio, aqueles meninos eram de família real. Gente que viu o profeta Jeremias profetizando, e rapaz, eu vou uma transmissão fazer no céu. Essa é uma. Tipo assim, rapaz, Daniel vai escutar assim, Daniel, não, chega aqui, irmãozinho. Como é que foi o dia que tu
uma mensagem do pastor Jeremias pregando com força também. Como é que foi? Porque ele vivia no meio de uma família de pessoas não crentes, mas ele propôs no seu coração servir ao Senhor. Então, em 605 antes de Cristo, 605 anos antes de Jesus nascer, vai a primeira leva, é a leva da nobreza, a leva dos príncipes. Em 587, olha a minha memória, já está em 605, 597 anos de Cristo, vai a segunda leva. Nessa segunda leva, é a leva que vai o profeta Ezequiel. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você tem que ter em mente que ele está falando lá na Babilônia. Jeremias falava em Judá, Abacuque falava em Judá, Ezequiel falou estando na Babilônia, Daniel falou estando na Babilônia. 70 anos depois, eles vão voltar. E aí que você entende, por exemplo, o profeta Zacarias. Zacarias está profetizando depois que essa turminha voltou. Essa turminha do amarelinho aí, ó. Agora observe uma coisa. De 2 a 3 milhões de pessoas que foram deportadas em 3 levas, 605, 597, 587, somente 2% voltaram para casa. Olha o descaso com as coisas do Senhor. Eles se acostumaram. Eu entendo que 70 anos depois aconteceu muita coisa, né? Eu estou em Jundiaí há 30, e Jundiaí, eu não quero sair de Jundiaí, mas nem que me pague. Eu vou na minha terra, eu vou lá no verão, morro com calor, vocês são loucos. Eu fico lá uma semana, já ano passado, antecipou a vida, vocês estão tudo louco. E eu nasci lá, eu cresci lá. Mas hoje aquilo tudo é estranho para mim, tudo é bagunçado, tudo é. Eles conhecem os países inteiros do Rio, vocês sabem como é que são mais, eu moro lá, né? É tudo muito confuso, eu falo, gente, como é que vai desse jeito aqui antes? É tudo do Rio de Janeiro. Irmãos, eu não vou entrar nesse método, não. O Rio de Janeiro é uma bagunça assim, não. Eu posso falar que eu sou de lá, então ninguém vai. Como diz aí o pessoal, eu tenho lugar de falar, né? É uma bagunça assim, não dá mais, para mim não dá. Eu vou lá, eu fico gordo, em janeiro não dá, para nós, a gente morre de calor lá, mas eu não está com calor, vocês estão loucos. E lá, vem um ventinho, o povo já coloca casaco, bota, fala, gente do céu, vocês estão malucos, né? Não, tem 30 anos que eu estou aqui, eu já sou jundiaense, né? Já até disse que mesmo, não, se eu partir, é aqui mesmo, aqui é minha casa, e hoje eu já vivi mais tempo em Jundiaí do que em lugar que eu nasci. Então agora eu sou Jundiaí de carteirinha, e eu amo essa cidade, e quem não gosta de Jundiaí é doido, quem não gosta de Jundiaí é doido. Não, irmão, eu posso provar. Eu tenho lugar que fala, eu posso provar. Já morei no Rio de Janeiro, morei em Porto Alegre, morei em Campinas, e eu falo que Jundiaí é o melhor lugar que eu já morei. Vou botar o pé não, mas que eu já morei, né? Que eu já morei, Jundiaí. Quem fala mal de Jundiaí não conhece outro lugar. Eu estou falando para você, Jundiaí é terra boa, lugar abençoado. Não serve você, não? Pensa num lugar abençoado, rapaz, olha, e nós devemos continuar orando para não sair para continuar assim. E melhor ainda, né? Por isso que é prudente que nós oremos pelos governantes, irmão. Nós temos que incluir nas nossas orações as autoridades. Por mais que você não pode autoridade, você tem que orar por eles. Porque no final das contas, se Deus usar através da sua oração o governante para que ele possa governar bem, nós todos vamos ganhar. A cidade será mais segura, a cidade será mais limpa, melhor administrada. E é dessa forma. Agora, nós temos que ter um coração na nossa cidade. Apenas 2% daquelas pessoas voltaram para Jundiaí. Voltaram para Jundiaí, não, desculpa, né? Até que poderia ser, né? Voltaram para Jerusalém, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas foram em Jerusalém e voltaram com a notícia. E o Neemias, isso é muito interessante, né? Que a gente vê no versículo primeiro, ele está dizendo assim, ó, está escrito assim, no verso 2: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, nesse primeiro momento? É o seguinte: a necessidade de nós nos ocuparmos com as coisas da nossa verdadeira moradia. Que nós devemos, irmãos, estar com o coração firmado e alicerçado na verdadeira cidade. E a cidade do crente não é. Nós temos uma dupla cidadania. Você é brasileiro e nascido. Você
paulista de nascimento, você é juntairense de nascimento ou por escolha, mas nós temos uma cidadania que suplanta todas essas cidadanias terrestres, que é a nossa cidadania celestial. De maneira que o nosso coração é exemplo do que esse moço está fazendo aqui. O nosso coração, irmãos, tem que estar ancorado nas coisas do céu. Nós temos que estar preocupados com o tesouro da terra. Sim, é lícito você administrar os seus bens, você ter uma responsabilidade financeira. É muito bom que isso aconteça. Que você aprenda a investir no seu dinheiro, que você acumule propriedades, isso é muito bom. Que você aumente seu patrimônio. Mas o patrimônio que realmente importa, que suplanta esse, é aquele patrimônio que nós temos nas mansões celestiais, que é aquele patrimônio. É por isso que a Bíblia tem o nome de Antigo Testamento e Novo Testamento, porque é no Testamento que está escrito a herança. Só que é por herança. Não é verdade? E para que a pessoa, o herdeiro, tome posse daquilo que o testador deixou, é necessário que o testador morra. Por isso que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, e você acreditou que ele morreu no seu lugar, é como se você abrisse o testamento e tomasse posse de todas as bênçãos. Deixo para Paulo a vida eterna. Eu deixo para Aristide a santidade do céu. Eu deixo para você aquilo que Deus prometeu. Então, são essas promessas que nós temos, e o nosso coração tem que dar nisso. A gente às vezes fica na terra acumulando tesouro, preocupado, trabalhando, se matando. E o tesouro do céu? Que a traça não corrói a Bíblia, não é verdade? Esse aí eu estou falando. Se tu botar dinheiro debaixo do colchão, rapaz, risca a traça e vai acabar. Né? Você pode até que você não deixou dinheiro no banco, o banco faliu, você fica sem seu dinheiro. Né? Agora, o banco de Jesus nunca vai falir. Aquilo que você deposita lá está guardado, é um bom tesouro, e você vai tomar posse se você for fiel. Mas o seu nome já está no testamento, o seu nome está na escritura, e o papai do Senhor está dizendo: fala comigo, entra na minha presença, preocupe-se um pouco mais com as coisas do meu reino, com as coisas da minha casa, e eu vou abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante porque o que aconteceu? Quando essas pessoas voltaram do cativeiro, eles serviram o templo, mas a cidade não tinha muros. As pessoas tinham templo, tinham lugar para adorar a Deus, mas a cidade não tinha muros. A cidade não tinha nenhum tipo de proteção. Eu até queria comentar alguma coisa aqui, porque exatamente esse ponto aqui, ó. O que significa o muro, irmãos? Significa a nossa vigilância. Vou até botar um exemplo aqui, que é um texto que os hebreus usam muito, porque nesse momento eles falavam que eles eram caranguejos sem a casca. E um caranguejo sem a casca, qualquer gaivota vai lá e comeu. A nação de Israel tinha lugar para adorar, mas não tinha muro de proteção. Isso aqui, irmãos, nos fala da vigilância. Isso aqui nos fala da necessidade, irmãos, de nós não apenas adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, mas que haja vigilância na nossa vida, que haja vigilância no nosso ministério, que haja vigilância com aquilo que está tentando fazer com que nós nos afastemos da presença do Senhor. Irmãos, e eu digo uma coisa para você: está tão fácil se distrair hoje. Rapaz, você põe um aparelho na mão, se você brincar com ele, você fica 2 horas ali. Não é verdade? Rapaz, se você começar, peraí, deixa eu ver. Se você for uma pessoa assim, eu não sou contra redes sociais, não, eu tenho todas elas. Mas se eu falar uma coisa assim que eu tenho observado, a gente às vezes, irmãos, perde tanto tempo com isso. Né? A gente, às vezes, as redes sociais, a gente fica ali incomodado por aquilo, você pula de uma rede para outra, e a gente às vezes não tem tempo de meditar na palavra do Senhor. A gente não tem tempo, porque as redes sociais elas podem ser usadas por um bom motivo, por um bom formato. Eu tenho visto as pessoas que fazem as mídias sociais da nossa igreja, até como melhorou isso. Eu até quero em público agradecer uma camisa que tem tido um papel importante nisso. O Paulo, né? O Paulo e a Érica também têm trabalhado nisso. E mais as jovens, o pessoal que eu quero parabenizar vocês. Coisa linda, né? Dá um orgulho de compartilhar os conteúdos da igreja. Então, agora, e você deveria fazer. Você já pode pensar que às vezes o conteúdo da igreja pode chegar a mais pessoas?
pode ser, irmão, que através do seu compartilhamento, a palavra chegue em alguém. Chegue em uma pessoa que está precisando de uma palavra. Já até só eu fiz um compartilhamento, não vou dar um testemunho para vocês. Eu fiz um compartilhamento do culto das crianças. Aí um amigo meu que tem uma fábrica de salgado me ligou: Marinho, eu vi que você compartilhou um negócio de um culto de criança. É na sua igreja? Eu falei: é na igreja do Senhor que pelo menos ele vai participar. Ele falou: é isso que eu quis dizer, que você mesmo, é que você mesmo. E ele nem crente é. Nem crente é, ele é judeu, né? Aí eu falei assim, ele falou assim: rapaz, eu posso fazer uma doação? Eu falei: agora. Aí eu falei assim: se eu der 400 soldados, você acha que vai ajudar as crianças? Eu falei: me dê, pai. Daqui a pouco chegou ele aqui com 400 salgados, mais uns brincos para a criançada. Ficou todo mundo feliz, ela que as crianças não estavam aqui, agora foi uma festa. Mas Deus trabalhou em compartilhar. Agora, assim como a bênção veio para nós, no seu compartilhamento, a bênção pode chegar a outras pessoas. A palavra pode chegar onde há necessidade. E nisso se faz a necessidade de nós olharmos para as coisas que são do céu, irmãos. Vamos vigiar aquilo que postamos, vamos vigiar aquilo que falamos, vamos vigiar como nos comportamos. Tem coisas, a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas tem coisas que não convêm, não é? Isso é vigilância. Tem coisa que não é pecado, irmãos, mas pega mal. Tem coisa que não é pecado, mas escandaliza. E a Bíblia nos ensina a nós nos preocuparmos com o irmão mais fraco. Presta atenção no que eu estou falando. Pensando, Romanos capítulo 2 assim, irmãos, mas é por causa do irmão mais fraco. E nós devemos, irmãos, por conta disso, vigiar. Sabe por quê? Porque se um escândalo vier por nós, o Senhor Jesus falou: é mistério que viam os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Então, irmãos, isso aqui nos demonstra sobre a necessidade de nós tamparmos as brechas, de nós edificarmos os muros, de nós andarmos em vigilância com aquilo que falamos, né? Essa parte do trabalho, a parte da vontade de chegar, aqui veio aqui, sabe? Rapaz do céu, eu fiquei. Falei: Jesus, fecha a minha boca. Eu não estou certo, mas fizeram um negócio muito errado, sabe? A injustiça mesmo. Eu falei: rapaz, por que sabe aquela injustiça que você leva a culpa que é sua? Eu falei: rapaz. Mas Jesus me acalmou, fiquei em paz. Quando a pessoa ligou, eu já estava cantando de novo, sabe? Não perdi a peça, não. Eu quase perdi a peça. Mas o Espírito Santo falou: cai a boca. Fique quieto. E aí, daqui a pouco a pessoa ligou para você, eu pensando: me desculpa, rapaz. Está tudo bem, está tudo certo. Vigilância. Que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para que os nossos muros não sejam colocados à prova e nós não percamos a bênção que Deus tem colocado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem um ponto muito interessante, irmãos, porque é o seguinte: no momento que nós estamos na luta, você pode chorar sim, irmão. Você pode chorar. Venderam para nós a nossa infância, homem não chora, né? Rapaz, eu choro, isso é comigo, não cola não. Eu choro à toa. Eu já choro quando era criança, né? Aí como crente, eu caio como a crente pode chorar, mas criancinha, eu choro bem, eu choro crente, eu choro com hino, eu choro em pregação, eu choro em canto das irmãs, criança cantando, eu choro. Sabe por quê, irmãos? Porque o choro que vem do coração, que vem da alma, essas lágrimas são recolhidas por Deus. Essas lágrimas são contempladas por Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor tem contemplado as suas lágrimas, o Senhor tem contemplado a sua dor, Ele tem contemplado a sua angústia, e há um tempo determinado para que essa dor cesse, porque Ele é o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe dois tipos de dor. Tem aquele que é a perda pessoal do fracasso. Assim, isso só acontece comigo. Eu tenho falado muitas vezes sobre a necessidade de criar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, de não olhar só para nós. Semana passada nós estudamos a oração de Daniel, e Daniel está dizendo explicitamente: Daniel está dizendo, eles pecaram. Ele está dizendo, nós pecamos. Se nós entendêssemos o
o poder que tem o aspecto coletivo da oração, irmão, ia acontecer coisa aqui que nós ia ver coisa assim dos antigos. Nós ia ver coisa dos antigos. Mas sabe por que não acontece? Porque nós oramos de forma muito separada. Nós estamos orando cada um apenas pensando nos seus próprios deleites, nas suas próprias necessidades. Quando na verdade existe um aspecto coletivo na nossa oração. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que ter aquela oração coletiva. Senhor, nós precisamos do teu milagre. Nós, a igreja do Tarumã, precisamos da tua presença. Nós, a igreja do Tarumã, precisamos de cura. Mas a gente diz, Senhor, me cura, me cura. Se nós invocássemos o aspecto coletivo da nossa oração, irmão, escreve o que eu estou falando. Mas não tem coisa do santinho. Mas não tem coisa que antigamente. Nós nos transformamos em pequenas ilhas se nós agitarmos os nossos montes e buscarmos a Deus de forma coletiva, não apenas pensando na nossa situação não apenas na nossa necessidade, mas se nós olharmos a obra de Deus, pensa para que Deus abençoe a obra dele. Fale com Deus pensando na obra. Às vezes, irmãos, a gente ora apenas pelas nossas necessidades, apenas por aquilo que aflige a nossa alma, quando na verdade nós precisamos orar a Deus de forma coletiva, apresentando a Deus as questões do reino dele, da vontade dele, da igreja dele, das pessoas dele. Porque quando isso acontece, irmãos, aí a gente começa a ver uma coisa extraordinária, porque chorar não é fraqueza. Como eu estava dizendo aos irmãos, chorar, irmãos, é o sinal de que a sua alma está sedenta por algo. A sua alma não se acostumou com aquilo que está te afligindo. A sua alma está quieta. É normal que você chore. É normal que você não se acostumou. Não tem desculpa, o choro entrega para ele, entrega tudo para ele. E porque quando isso acontece, a mão de Deus abençoa a vida daquele que adora a Deus. Eu acho que é Ezequiel 32, mas eu penso que quando fala que Deus faz uma marca na testa, deixa eu ver se é Ezequiel 32, para eu. Não sei se é 32 mesmo, deixa eu só ver, peraí. Fala que Deus faz um sinal, deixa eu ver. Eu achei que eu ia lembrar isso de cabeça, mas não. Ezequiel 9, né? Eu acho que é 9. Ezequiel, só um minutinho, gente, porque Ezequiel, capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel, capítulo 9. Deixa eu ver se eu penso aqui. Vem cá. Cadê o posto superior? Não é que Deus marca, faz um desenho na testa deles? Me ajuda aí, alguém que está mais ligado aí. Começaram pelos anciãos. Que todo respondeu 13, 8? 3, 8, deixa eu ver se é isso aqui. Capítulo 3, verso 8, deixa eu ver se é isso. Não, né? Eu vou encontrar em algum momento, mas em algum lugar, eu não lembro, em Ezequiel, está escrito que Deus faz um sinal na testa daquele que clama pela obra dele. Eu confesso agora, não me recordo aqui onde é que está isso aqui. Porque, irmãos, quando nós buscamos a Deus de forma coletiva, quando nós apresentamos a Deus a causa dele, e quando Deus fala que Deus faz um sinal na cabeça, na testa, agora não me apresentar aqui. 9:4? Ezequiel 9, obrigado, irmãos. 9:4, né? Eu estou no capítulo, estou errado. Está escrito assim, ó. Isso, está escrito assim, ó. Vou ler o 3. Ezequiel 9:13. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo e escriba à cintura. Deixa eu só dar um parênteses para vocês. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Ezequiel está lá no exílio. Isso é muito importante explicar. Porque é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que eles foram para o exílio em 3 turmas diferentes? Teve uma turma que foi em 605, tem uma turma que vai 10 anos depois, e outra que vai 13 depois. Né? Então o que está acontecendo? Ezequiel foi na segunda. Só que o que aconteceu? Já tem gente indo para o exílio, e a turma que está em Israel continua pecando. O livro de Ezequiel é todo esse. Você pode observar, se você ler o livro
bem. Deus pega Ezequiel na visão e vai dizer: Ezequiel, eu vou te levar lá em Jerusalém uma visão. Veja bem, ele já está no cativeiro, mas Deus pega ele e leva ele lá no quartinho, lá no templo. Ezequiel, dá uma olhada, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aí o Ezequiel entra lá e vê um monte de ídolo dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor. Eu fico pensando, gente, esse povo caminha sem Bíblia para poder fazer algo dessa natureza. As pessoas que estão pecando dentro da casa do Senhor, sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que a glória de Deus vai embora. Deus não habita em templos impuros. Olha a necessidade, nós temos os muros guardados, de nós buscarmos a santidade de Deus, porque nós corremos o sério risco de que a glória de Deus se vai, irmãos. E se o Espírito Santo se for, se a glória de Deus se for, nós ficaremos contando coisas para as paredes. Olha a necessidade, nós temos um cuidado com a obra, de termos um zelo pelo Senhor, de termos o aspecto da santidade, de nós não darmos brecha, de nós não abrirmos espaço para algo que não seja de Deus, esteja dentro da casa dele. Porque se outra coisa que não for a glória de Deus entrar, a glória dele sai. E que Deus nos livre de vivermos sem a glória dele. Que Deus nos livre de vivermos sem a presença do Espírito Santo. Eu sou dependente do Espírito Santo. Você é dependente do Espírito Santo também? Eu preciso do Espírito Santo. Eu clamo a ele, Espírito Santo. Nós clamamos pela tua presença. Espírito Santo, nós clamamos pela sua capacitação. Fica conosco, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aí o verso 4 assim: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com sinal a testa aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Sabe o que está dizendo aí? Rapaz, isso é forte. Se nesse mundo que está em pecado, nós fomos bênçãos a Deus, nós fomos, se nós não, se aquilo que o mundo prega for nojento para nós, tem que ser assim. Porque nós não podemos, mas todo mundo está fazendo isso também. Isso não agrada a Deus, não. Isso não agrada a Deus. Aqui não tem lugar para isso. Não daremos lugar a isso. E é muito interessante que a palavra sinal aqui, ela, na língua portuguesa, está parecendo que é alguma marquinha, né? Não é marquinha, não. Alguém tem outra versão? É como se fosse um suporte para a coroa que Deus vai colocar na tua cabeça. É como se fosse um suporte, uma marca. Assim, rapaz, a coroa vai entrar aqui. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Guarde a tua fidelidade, continue me adorando, continue me exaltando, que eu já estou marcando a tua testa, eu já estou marcando o seu nome, eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo aquilo que tu fazes, eu estou vendo como você rejeita o pecado. Esse é o caminho que vai nos levar para o céu, irmãos. Nós não podemos fazer negócio com o pecado. Você já pensou se o João Batista olhasse para ele e disse: olha, Herodes, rapaz, essa mulher sua, mas vamos fazer um acordo. Tu imagina isso? Tu imagina o Elias dizendo assim: irmã Jezabel, a senhora não tinha pegado na leve. Tu imagina isso? Não, irmãos. Nós temos que repreender o pecado. Nós temos que abominar o pecado. Nós temos que, irmãos, aquilo que desagrada a Deus tem que nos fazer náusea. Nós não podemos fazer graça por isso. Nós não podemos abrir a brecha. Mas cadê isso que é uma igreja, velho? Igreja é grande, que não tem. Como é que cobra o mundo da igreja? Ai, do céu. Nada contra a cobra, não, que eu estou vendo. Mas dentro da igreja, rapaz, no lugar santo, no irmão do céu. Eu vi na outra vez, eu sei que cada um faz o seu, não estou dizendo nem que. Mas eu fiquei olhando assim. Sabe quando o Espírito Santo fala assim: rapaz, tem uma ferrada nesse negócio aí? E as pessoas falam: irmão, no lugar que adora Deus, não é pecado, não. Futebol não é isso que eu estou querendo dizer. Não é pecado, irmão. É que nós temos aquele ponto. Aquelas coisas que são listas, mas que não convêm. Irmãos, isso aqui não está santo. Nós consagramos esse lugar ao Senhor. Este lugar é consagrado, é sagrado. Com é junto, né? Vem de conexão, né? Consagrado, é sagrado, consagrado. Não tem espaço que não é sagrado aqui. Não é sagrado, é sagrado, consagrado, irmão. É o crente consagrado tocando um instrumento consagrado. É o crente consagrado pegando um púlpito consagrado. Para uma igreja consagrada. É um povo
Neemias, capítulo 1 e verso de número 5. Neemias, capítulo 1 e verso 5, diz assim: e eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças entre nós. Mas você não está vendo hoje à tarde, eu descobri. Obrigado, Carol, mais uma vez, você está adorando. Parei de trabalhar na segunda-feira. Hoje eu só trabalhei com um amigo meu, se eu comprar uma passagem, eu estava mencionando a vida dele, meu amigo. Mas eu estava meditando hoje nesse texto, eu estava lendo um comentário bíblico, estava dizendo assim: Senhor Deus dos céus. Ninguém está dizendo isso, porque no tempo dele havia vários deuses, entre aspas, com minúsculo, da terra. Tinha muitos deuses da terra. Ninguém está dizendo assim: eu não estou invocando nenhum desses deuses da terra. Eu não estou preocupado com nada dessa terra. Eu estou invocando o Deus dos céus. Eu estou invocando aquele que resolve. Eu estou invocando aquele que tem o poder. Eu estou invocando aquele que, se precisar curar, ele cura. Aquele que, se tiver que libertar, ele liberta. Aquele que, se precisar operar, ele opera. Mas é muito interessante, irmãos, que o Neemias, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala assim, no verso 5, ele diz assim: Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Aqui tem um ponto muito interessante, porque ele fala do equilíbrio do crente. Nós servimos a um Deus que ele é grande e temível. E é mesmo. Brinque com Deus. Brinque com Deus para ver. Não brinque não. Eu vou falar com você de amigos. Não brinque não faça isso. Mas pensa um Deus que é grande. Ele é maior que os teus problemas. Ele é muito maior que a sua luta. E ele é um Deus temível. Mas vocês observam o equilíbrio dele? Mas que guarda a aliança e a misericórdia. Olha, Neemias faz Bíblia. Quem está dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus tremendo. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Se precisar castigar, castiga. Se não humilhar, o Senhor humilha. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que lembra do que foi combinado. Deixa eu dizer uma coisa: você que é pai, você que é avô, você que é avô. Eu já meu coração já é avô. Se o neto diz assim: vovó, a senhora falou o que fazer o bolo, vovô? Rapaz do céu. Como vocês sabem? É verdade? A minha pessoa faz dois. Não é verdade? O vô, ele vai o vô agora. O vô tinha um carro da garagem. Vovô faz um instante de boa. Pode ser meia-noite, o vô tinha um carro da garagem. Irmão, Deus não é avô, Deus é pai, né? Só para comparar, né? Porque avô deve ser muito bom, né? Mas Deus é pai. Pense bem, se você promete algo, não vai, você é todo louco. Para nós, se você está deixando de cumprir, isso de certa forma é até constrangedor. Mas para Deus não. Deus gosta. Deus está dizendo assim: rapaz, me lembra, filho. Fala filha. Coloca na mesa a tua necessidade. Diga para mim que aflige o teu coração. Diga para mim que aflige a tua alma. Eu sou Deus grande, eu sou Deus temível, mas eu também sou Deus de aliança. Eu sou Deus de palavra. Eu sou Deus de misericórdia. Eu sou Deus que cuida. Eu sou Deus que trata. Eu sou Deus que sara. Eu sou Deus que tem poder na sua vida. E você sabe bem. Neemias faz uma oração esperta. Nem estava passando para as viagens. No Rio de Janeiro, ele fez uma oração malandra. Ele está dizendo assim: ele está dizendo assim: com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos. Não, esse mesmo. Ele está dizendo assim: ele está dizendo assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos
verdade. Se você fala assim, se eu vai pensar, pastor, você está falando, não, mas não dá, eu estou aqui, eu estou ouvindo o pastor de falar, mas o jeito certo não é assim que tem que falar, né? Mas é isso aqui. Ele dizer, falando, por Deus, ouvir, não sei se eu não ouvi, mas vira tudo para nós. Olha, não apenas ouça o que dizer, coloque isso no coração. Não apenas ouça aquilo que diz o Senhor, mas olha para mim. Papai, tipo assim, pensa numa criança, mas, papai, olha para mim, papai. Papai, que pai que acorda, que acorda que não olha. Imagina, se eu assim, vovó, você vai no celular. Foi meu filho. É aqui para o Deus da nossa misericórdia. É aqui que está o Deus que não apenas ouve a tua oração. Ele está dizendo assim, minha serva, eu já ouvi a tua oração. E não apenas a oração que tu falaste com a tua boca entraram no meu coração. O Senhor está dizendo nessa noite, mas os meus olhos passaram a contemplar as tuas petições. Os meus olhos passaram a ver a tua dificuldade. E eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso a Bíblia, ele está falando das coisas de Moisés, ele está falando de Neemias, ele está falando de Daniel, e ele e Neemias está completando. Olha a importância da gente conhecer como Deus fala, da gente conhecer como Deus trata e buscarmos a presença dele. E aqui é um ponto muito interessante, que ele diz assim, no verso de número, ele começa dizendo assim, verso 7, temos percebido de forma totalmente corrupta contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés do céu. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés do céu, dizendo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, eles, ainda que os seus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ele usou a Bíblia. Ele falou, Deus, o Senhor falou que ia castigar, o Senhor castigou. Mas o Senhor, mesmo Deus que disse que castigar e castigou, disse que se a gente se convertesse, o Senhor ia trazer a gente de volta. Isso é colocar a palavra na coração. Passe a ler a Bíblia, irmão. Não, o crente tem que ser um caçador de promessas. Não que você vai viver só de promessas, não é caixinha de promessas, não. Comece a olhar na palavra, aquilo que Deus disse, e nas tuas orações invoque isso que é o caráter dele. Deus é Deus que leva a tua palavra. A gente às vezes fica com palavra vazia, quando na verdade nós devemos lembrar a Deus. Ele já sabe, mas é como um filho que fala assim, papai, o Senhor falou. Vovô, o Senhor falou, vovô, que ia levar ele no parque das crianças. O Senhor falou que ia comprar figurinha da para mim. O vô vai na cidade. O vô vai na cidade, irmão. O vô vai lá, rapaz. Tem gente que não deu mais. Irmãos, clame ao Senhor. E interessante, irmãos, que ele diz de forma toda, com todo cuidado, sobre edificar a casa do Senhor. E ele está dizendo com todas as letras, Senhor, nós vamos edificar esta casa. Nós vamos. Eu acho que Neemias, peraí, deixa eu ver se eu guardo em 2, era um Neemias que o pessoal zomba, né? Peraí. Deixa eu ver, já começou a zombar dos judeus. Neemias 4, vai um pouco mais para frente aí. Neemias 4 está falando de Sanbalate. Se você não sabe o que é Sanbalate é aquele do contra. É o do contra. Sanbalate e Tobias eram dois personagens que eles estavam. Porque quando Neemias começa a reconstruir, o Sanbalate e Tobias começam a botar tropeço. Isso não vai dar certo, não. Cuidado com o Sanbalate dentro, porque Sanbalate dentro da igreja, sabe? Aqui no Brasil não, mas tem lugar que o Sanbalate é aquele assim, não, imagina, isso não dá certo, não. Imagina, filho, já tentaram uma vez? Já fiz, ih, rapaz, você tentaram, não. O Sanbalate, olha o Sanbalate, cuidado com o Sanbalate. Presta atenção, tem Sanbalate dentro da igreja, tem Sanbalate na família.
saber onde que o Sambalate apareceu? Vai de Sambalate, vai de Sambalate, vai de reto, Sambalate. É o Sambalate do contra, o Sambalate com uma negatividade terrível, o Sambalate acha que tudo vai dar errado, o Sambalate não acredita no sobrenatural, o Sambalate acha que você tem que fazer e que Deus não se lembra de você. Está escrito assim nesse quadro. Quando o Sambalate ouviu como estava reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar com Deus. Deus está falando aqui. Se estão zombando de você, é porque tu está tampando as brechas e está erguendo as muralhas. E o meu conselho para você é: continua. Se estão zombando de você, continua. Está dando certo. Se estão tentando te humilhar, está dando certo. Se estão tentando pisar em você, já deu certo. E o Deus diz categórica: quem entendeu o que eu estou falando, dá glória a Deus aí. Está escrito no verso 2: na presença de seus irmãos no deserto, Samaria lhe disse. Ou seja, botou um banquinho, subiu no banquinho, Sambalate, vai de reto, Sambalate. O que é que este Deus, vamos dar aqui na período, o que é que esses taromanistas fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Será que eles vão adorar? Será que eles vão fazer uma festa bonita? Será que eles vão dar glória a Deus? Será que eles vão dizer aleluia? Será que eles vão confiar em Deus? Pensam que podem acabar a obra no seu dia. Aí, olha a impressão. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Oxe, Sambalate, seu... Rapaz, Sambalate. É que não vai estar no céu, né? Porque tem Sambalate, né? Sabe, não, por quê? O que é a pedra que vira pó? Porque quando a temperatura sobe muito, quando põe fogo, algumas pedras desfarelam. E sabe o que nós temos que fazer? Na hora de edificar, nós não podemos edificar sobre o pó. Quando nós nos arrependemos, nós temos que remover o pó e colocar os tijolos da graça. O tijolo da humildade, o tijolo da perseverança, o tijolo da fé. Pega a colher da oração e taca. Eita, lagaxéria, lagaxéria. Pega a colher da oração e taca ali o cimento do glória a Deus. Taca no cimento do aleluia. E deixa o Sambalate falar sozinho. Deixa Sambalate zombar. Nós estamos fazendo uma grande obra. E é para isso que faremos. Louvado seja o nome do Senhor. Anda lá para comandar a baixéria. Irmãos, e aí eu vou concluir aqui a última parte. Depois que ele fala, lembra-te, né? Senhor, ele quer dizer assim: lembra-te, Senhor, do lugar da tua habitação. Sabe o que ele está falando? E a gente entendeu ainda. Ele está dizendo assim: Senhor, lá no templo, um dia, o rei Jesus vai pregar. Não tem um lugar para ele falar. Prepara um púlpito para ele, papai. Isso que ele está dizendo. Senhor, a tua palavra diz que um dia o Messias falaria